Perfeito. Beijo. Até daqui a pouco. Estou te chamando lá. Carol, aqui está seu lembrete. Tomar suplemento. Carol, aqui está seu lembrete. Boa noite. Tomar suplemento. Estamos entrando aqui, estou convidando a Carol aqui, ela vai aceitar aqui meu convite. Vamos só aguardar para a gente ir se organizando aqui. Manda de novo. Deixa eu ver o que está acontecendo. Carol. Espera aí. Carol. Deixa eu ver o que está acontecendo. Carol. Te convidei, Carol. Espera aí. Carol. Deixa eu ver o que está acontecendo. Vem aí. Entrei? Te convidei, Carol. Ótimo. Estou aparecendo? Alô, Carol, você está me ouvindo? Você conseguiu entrar aí? Você tem que entrar como convidada. Peraí. Não está conseguindo participar. Alô, Carol, você está me ouvindo? Você conseguiu entrar aí? Você tem que entrar como convidada. Não está conseguindo participar? Acho que agora deu. Agora! Pronto. Tem 5 minutos de tensão. Essa tecnologia. Tudo bem? Entrou ali, boa noite a todos. Agora volta, né? Dá uma volta para o começo aqui. Bem-vindos quem está aí, né? Uma boa noite. Para essa conversa muito importante, com esse tema tão relevante, né? Casais, filho, conflito. Eu convidei hoje a amada Carol. Carol, vou deixar ela se apresentar, mas ela é psicóloga infantil e eu sempre trago aqui no meu Insta essa casadinha, porque eu trabalho com casais com filhos. E a importância de todo o trabalho de uma psicoinfantil, né? A gente tem um trabalho bem complementar. Então, deixa a Carol se apresentar. Fala aí, Carol. Prazer enorme, vamos estar aqui contigo nesse trabalho tão importante, que é o trabalho com famílias, casal, a chegada dos filhos. E sim, né, o meu foco de trabalho é com crianças, atendo criança, adolescente e adulto, mas vou estar aqui focando nesse trabalho com a infância, né? E como que é essas reverberações, né, das discussões, brigas. Carol, sua voz está dando uma sumida. Eu vou botar até um fone no meu para ver se não está. Peraí. Tá. Para vocês está bom aí ou está dando sumido também? Vou colocar um fone aqui para ver se a gente ajuda essa tecnologia. Está me ouvindo? Eu estou te ouvindo super bem. Melhorou, acho que vai melhorar a qualidade da transmissão. Desculpa te interromper, que a sua voz estava dando uma falhada, tá? Tranquilo, bem tranquilo. Então, aqui é um prazer enorme, né, de a gente estar podendo tecer um pouco essas influências da relação conjugal, da relação parental. Então, vamos aqui trocar um pouquinho hoje sobre esse tema tão importante. Sim, eu não me apresentei, porque como está no meu perfil, eu pus, né? Mas, enfim, eu sou uma Nascimento, também sou psicóloga, mas também tenho especialização em gestalt-terapia, em casais e família, e foquei todo o meu trabalho direcionado para o relacionamento, né, dos casais após a chegada dos filhos, né? E todos os atravessamentos e muitas coisas que acontecem com a chegada de um filho no relacionamento e naturalmente, na dinâmica, né, dessa família com filhos, que é diferente de um casal sem filhos. E assim, a gente vai começar com o tema, né, como o tema convida, que são os conflitos. Conflito é algo que sempre existiu e sempre existirá, né, Carol? Casal sempre vai ter conflito, na verdade, eu digo sempre que a vida tem conflitos. Faz parte.
Mas esse tema surgiu porque eu percebo que é um drama muito grande para os casais, para as mães, para os pais, né? Brigamos, e o filho está assistindo, o que é certo, o que é errado, como é que eu lido com isso, né? Traumatizei, não tem mais jeito, estou estragando. Essa nuance, né, do que está saudável, o que está disfuncional. E aí, assim, como você atende crianças, né? Opa! Espera aí. Carol, voltei aqui, estou vendo o que aconteceu, se a Carol caiu. Oi, Carol, acho que você caiu. Só eu caí? Porque para mim saiu assim, Carol saiu da live. Aí eu achei que todo mundo tinha caído. Mas tudo bem. Ressurgimos das trevas, vamos lá. Tecnologia é espetáculo, gente. Vocês não têm noção do desafio que é para a gente quando começa a dar esses panos aqui, mas está tudo certo. Estamos aqui. A mente está em dia, não está, Carol? Está em dia. Vou voltar ali para onde eu estava, né? Então, assim, o quanto que muitas pessoas, né, muitos casais trazem esse tema, né? Do que é saudável, do que não é. E como você está aí no front com as crianças, que a gente vai ter um papinho aqui antes, né? E aí eu falei assim com ela, nossa, eu não sou psicóloga infantil, mas as crianças chegam muito no consultório de casal, né? Os pais sempre trazem os reflexos, as questões. E os casais também devem chegar aí bastante, né? Sim, bastante. E o que eu percebo, não sei se, né, a gente até conversou um pouquinho, é que muitos pais, quando chegam, né, para trazer o seu filho para um processo psicoterapêutico, trazem que os conflitos eles começaram com a chegada do filho. Porque é muito difícil, muda-se muitas coisas. Mas olhando um pouco a história de cada um, eu vejo que muitas questões já existiam, né? A gente até conversou um pouquinho isso, né, Oma? Então, eu digo que a chegada do filho é o papel, na minha percepção, mais bonito e mais difícil, ao mesmo tempo, né? E a chegada do filho vem para mostrar o nosso melhor e o nosso pior. Vem para mostrar tudo, vem para escancarar tudo. E como que é difícil em relação a tudo isso? Então, sempre eu faço... Está dando uma boa cortada o teu vídeo. A sua voz. Não sei como é que está para vocês aí que estão assistindo. Sua voz está dando uma rateada assim na internet? Ou é só para mim? Você está sem telefone, Carol? Não, né? Para você está... Porque eu estou ouvindo bem. Para você está ruim também? Bom, vamos seguir, então. Para mim, está dando uma rateada. Eu vou tentar colocar... Vocês gritam aí para gente. Se melhora. Vamos ver se melhora assim, dessa forma. Troquei a internet, vamos ver se melhora. Então, como eu estava aqui trazendo anteriormente, que a chegada do filho muitas vezes vai escancarar todas as melhores qualidades quanto os nossos maiores dificuldades, tudo vai ser escancarado. Estão dizendo que está falhando, Carol. Tem gente postando ali que está falhando. Deixa eu ver na internet como é que está, peraí. Não. Vamos tentando, gente. Desculpem aí, tem gente dizendo que não está ouvindo bem. Eu troquei agora a internet, vamos ver se melhora. Eu estou ouvindo bem vocês. Vamos voltar, essa live está cortada. Vamos tentando aqui. Vou tentar mais um pouquinho, senão eu saio e entro novamente, tá? Tá bom. Então, como eu falei, vai escancarar muito o que já estava. É como se fosse uma lente de aumento. Então, aquilo que era bom vai aparecer mais fortemente e aquilo que era difícil também vai aparecer mais fortemente.
Eu costumo dizer que tudo que você botou por debaixo do tapete, né, Carol? Botou por debaixo do tapete, achou que você ia tocar assim, aí o filho vem e aí aquilo traz à tona os conflitos. Aquilo é bem isso que você está falando, não é que não tinha conflito, os conflitos apenas ficam mais evidentes, né? E isso é muito bacana de ter essa consciência, porque no meio daquela confusão, muitos olham e falam assim, meu Deus, minha vida virou um caos só por causa do filho, né? E não é real, porque eu acho que também isso faz o nosso melhor e o nosso um grande convite aí, né? Um grande convite. Um grande convite a aprender, a olhar, a ressignificar. Então, trazendo aqui um caso. Não, Carol, mas antes era tudo perfeito, era muito lindo, o meu marido fazia tudo por mim, eu era o centro das atenções, era tudo muito perfeito. E com a chegada do filho mudou tudo. Opa, vamos um pouquinho para esse passado. Estou trazendo aqui exemplos hipotéticos, tá? Mantendo todo o sigilo para garantir, só exemplos para elucidar um pouquinho. E dentro desse exemplo, pode ser que vendo um pouquinho a história dessa pessoa, essa pessoa não recebeu, por exemplo, uma atenção de mãe, de pai, quando criança e quando precisava. E recebeu desse marido, por exemplo. E quando vem a chegada do filho, opa, essa atenção fica dividida. E agora, o que acontece? Então, eu posso ressignificar lá o meu passado antes do meu casamento, para ressignificar atualmente a minha relação com o meu casamento e com o meu filho. Então, essas reatualizações, eu acho que o filho ele vem para mexer em muita coisa, mas é um convite a muitas reatualizações. Faz muitas sentido. vezes, né, Carol, como você recebe a criança, né? Eu acho que é isso, a gente acaba trabalhando, a gente tenta trabalhar no todo, né? Muitas vezes o casal também, quando chega a mim, ele traz essas questões. O meu filho também está muito inquieto, está dando problema, e aí a criança é muito difícil, e aí é por isso que a gente não consegue ficar junto, é por isso que a gente briga muito. E aí a mesma coisa, né? Vamos dar um passo atrás e olhar, né? Essa relação, as diferenças de vocês, que afloraram. Quando você tem uma diferença com uma coisa que se importa mais ou menos, mas isso é algo que importa muito. Tem um peso, né? A gente quer o melhor. Então, essa diferença do casal, ela salta de um jeito nesse momento que fica mais difícil negociar. E se vocês não se conhecem, se vocês não aprenderam a lidar com o conflito, aí eu digo, aí a piripoca pia. E aí, muitas vezes, né, porque nem todo mundo chega a mim, muitas vezes começa contigo. É a criança que tem um problema. Vou levar essa criança para ir. E também olhar esse contexto, né, da briga, né? Porque quando eles vão te procurar ou me procurar, o que acontece? Muita briga já rolou. Muita discussão, muita desavença, às vezes até agressão. E como é que é isso? Eu quero ouvir de você, né, porque você é minha convidada, essa criança que chega aí nesse lugar, né? Eu vou trazer aqui alguns termozinhos que é da psicologia, mas eu vou tentar trazer o mais prático possível para não ficar um psicologizês, não é esse o propósito, né? Mas o que eu percebo atendendo crianças é que vai para 3 termos na psicologia que a gente usa um pouquinho, que eu vou deixar o mais palpável possível, que é o da lealdade invisível, o da parentalização e o da triangulação. Na lealdade invisível, o que muitas vezes acontece? Cria-se uma expectativa na relação interpessoal, colocando-se compromissos velados ali. Então, por exemplo, um casal que briga bastante. A criança pode pegar, não de uma forma tão racional, tão cognitiva, mas ela pode... Repete a última frase. Tá. O que pode acontecer nessa lealdade invisível?
por exemplo, né, um casal está brigando bastante e a criança começa a entender, opa, tá tendo muita briga aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou ser a criança bem comportadinha para não dar trabalho, porque já tem muito trabalhão aqui. Então, às vezes, essa criança pode ser uma criança que é quietinha, muito tímida e aparentemente não está dando trabalho, mas por dentro ela está bem machucada com todas aquelas brigas. Ou pode ser nessa lealdade invisível que a criança venha tocar o terror para mostrar que algo não está legal. Chamar atenção. Ó, olhem aqui, porque isso aqui não está legal. Né? Então, nem cuidar de mim, pare de brigar, nem cuidar de mim. Isso. Então, assim, não é o lugar aqui que a gente está, né, Oma, de culpar esses pais. Não é isso. Ninguém é bonzinho e vilão nessa história. Todo mundo tem suas corresponsabilidades, todo mundo tem seu sofrimento. Então, não é esse lugar que a gente está de culpabilizar, mas sim de entender. Então, olhar o que está acontecendo, o que esse casal precisa, como que esse casal pode se comunicar, como que esse casal pode se entender, o que está por detrás dessas discussões, para que não precise, por exemplo, a criança entrar nessa lealdade, por exemplo, compactuar. Às vezes a criança entra na lealdade, por exemplo, com a mãe, pela mãe ser mais vulnerável, pela mãe estar sofrendo aparentemente mais. Então a criança fica contra o pai, por exemplo, e defendendo a mãe, ou vice-versa, a mãe é que coloca os limites e o pai parece que é o pai legal, que é o brincalhão, daí a criança acha que a mãe é a chata, vamos dizer assim, e o pai legal, e entra nessa lealdade com esse pai. Então vamos tentar equilibrar isso, não colocar a criança nessa corda que é puxada para um lado e para o outro. Sei que é um exercício difícil, mas uma tentativa, né? Eu acho que o importante, né, quem está ouvindo aí, né, saber que os pais já carregam a culpa grande, né? A gente quando tem filho, a gente idealiza, os pais idealizam que fazer, nós somos os pais perfeitos. E aí, quando chega, nós não vamos ser os pais perfeitos, nem vocês, nem fui, nem sou. Só que essa angústia de não conseguir lidar com esse conflito, de estar expondo a criança, é real. A criança não precisa entrar nessa lealdade, né? A gente precisa, como adulto, nós somos adultos, cuidar dessa criança. Esse é o papel do adulto. E acolhendo quem está vivendo isso. Ok, você está num momento difícil e não está dando conta. Isso não é o problema. O problema é o que você vai fazer com isso. Você vai buscar ajuda, você vai encontrar uma nova forma, ou você vai seguindo, achando que aos gritos, né? Porque sim, você está afetando o seu filho. Não é, outro dia uma mãe perguntou, né? Porque nós brigamos, foi feio, eu acho que eu traumatizei. Assim, também não é assim, é a questão repetitiva e a forma como vocês resolvem ao longo do prazo, do tempo, e o que vai gerar exatamente, a gente também não pode aceitar a consequência, né, Carol? Mas eu acho que é muito importante a gente está falando aqui, é isso, de vocês terem a consciência que a gente está tentando buscar, né? Sim, afeta. Sim, não é bacana. E sim, se eu faço com isso, se eu não estou dando conta, como nós vamos resolver de uma forma que possa servir de modelo de resolução. Perfeito. Né? Perfeito. E acho essa colocação muito importante, né, Oma? Antes não se discutia e hoje tem muito essa discussão, será que eu vou traumatizar e tal? Que importante esse cuidado, mas também temos que, calma, não é tudo assim também traumatizar, né? Senão a gente também vai para o outro polo, então a gente precisa tomar um pouquinho esse cuidado, também não é bem assim, porque eu acho que é o fato desse reconhecimento. Então, vixe, Oma, Carol, a gente teve uma briga feia, nosso filho viu tudo isso, o que fazer? Uma possibilidade no outro dia, poxa, filho, te peço desculpas, né? A mamãe e o papai estão aqui tentando
melhorar, não brigarem mais, mas às vezes acontece, e não era para você ter presenciado isso, né? Mas quero aqui te pedir desculpas. Então, pedir desculpas é algo que pode ser feito, né? É poder refazer, reatualizar, né? Alguém falou aqui algo. O entendimento sobre o que está acontecendo e a criança passa a participar dessa relação. Então, escolher estar do lado da minha mãe, eu entendo o meu e respeito. Ficou cortadas com alguma palavra ali, né? Não entendi, não. É uma parte só. Olha só. Tem uma pergunta que eu até escrevi assim, né? Acho que é uma dúvida de muitas pessoas. Quais são os sinais que uma briga de casal realmente está afetando negativamente o nosso filho? Então, né, uma dessas características que eu trouxe, né? Se atentar, se a criança está muito indo para esse polo, então a criança que está ali muito quietinha, muito na defensiva, com muitos medos, apresentando, às vezes, algum sintoma. Então, alguém fala mais alto, ela já entra numa reação, né? Opa, então, como é que será que a criança está reagindo? Ou, às vezes, a criança está indo para um outro polo, que é o polo, né, de, às vezes, mais agressivo, está repetindo um pouquinho os comportamentos que está vendo. Então, opa, né? O que está acontecendo? Às vezes a criança está repetindo um pouquinho o que está acontecendo ali naquela dinâmica familiar. Uma das outras questões que acontece, que é o segundo termo que a gente usa, que é o termo de parentalização. Que às vezes é quando a criança acaba se colocando nesse lugar um pouco de pai e mãe daquela relação, né? Então, às vezes a criança se torna um pouco adultizada. Ela fica assim, uma criança cuidando desse pai, cuidando dessa mãe para não brigarem. Então, é uma forma também de observar se está acontecendo isso com o filho, né? De quem está tendo essas constantes brigas. E como a gente menciona, né? É uma observação, não é pegar o chicotinho, ai, meu filho está se adultizando, não é isso, né? Mas é olhar, compreender para ressignificar, né? E entender, Carol, que assim, sim, está invertido. Né? Isso não é o que precisa não é o fluxo natural. O fluxo natural é os pais cuidarem dos filhos, né? Tem uma inversão que está a serviço de algo, né? A criança está tentando, de novo, mostrar para esses pais que eles precisam resolver. Né? Ela está tentando, não é o papel dela, não é o lugar dela, e quando a gente tem essa consciência, né, mesmo no meio do conflito, a gente precisa dizer para o filho, né? Ó, isso aqui o papai e a mamãe vão resolver. Né? Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Porque o papelzinho quer ter certeza de que vocês vão dar conta. Isso, interessante essa colocação, né? A mamãe e o papai vão resolver, para eles saberem que quem são os adultos é o pai e a mãe, e não a criança que vai precisar estar nesse lugar de resolver o conflito, porque um outro termo que a gente usa na psicologia é o de triangulação, que às vezes a tensão na dinâmica, né, marido, esposa, tá tão tenso que acaba acontecendo uma triangulação. O que é? A criança, ela entra nesse meio para tentar deixar menos tenso a relação. Então, muito... Teu áudio falhou de novo. Dá uma repetida na última frase, Carol. Eu acho que a tua internet está dando uma oscilada, né? Está dando uma oscilada. Eu tento trocar, já troquei de internet e oscila de novo. Vixe, então, nesse processo de triangulação, a criança entra para amenizar essa tensão dessa briga, dessas discussões. E isso, a curto prazo, não tem problema. O problema é quando está a longo prazo. Então, por exemplo, tem pessoas adultas, né, filhos adultos, que às vezes com 18, 21, 25 anos, 30 anos, às vezes tem dificuldade de sair de casa com medo de, e agora, como é que eu vou deixar meus pais sozinhos? Vão se matar. Vão se matar, né? É muito comum eu ouvir isso. É bem comum, mais do que a gente imagina. Né? Então, às vezes,
esse filho, ele fica... Então, a gente não fala até só de filho, criança, adolescente, a gente também está falando de filhos adultos também, que às vezes ficaram tanto tempo, né, nesse lugar e que às vezes tem dificuldade de seguir a sua vida. Então, tem uma frase que está até rolando bastante nas redes sociais, que diz, sim, você morreria pelo seu filho, mas você cuidaria da sua vida, você cuidaria de ti? Eu reformulo a pergunta e questiono. Sim, você morreria pelo seu filho, mas você também cuidaria do seu casamento por ti e pelo filho, né? Porque você falou algo fantástico. Do filho. Sua voz sumiu. Foi? Deu uma sumida. Acho que eu te cortei, mas é que a tua voz sumiu e depois que eu vi que você estava falando. Perdão, Carol. Isso que você falou é fantástico, porque muitas vezes os casais vêm pelos filhos. Né? Que assim, talvez eles não buscariam ajuda ou não buscaria algo para ajudar na relação deles se não tivesse assim as afetações no filho, né? Então, o comportamento do filho quando altera, como eu falei antes, está a serviço de algo e às vezes não funciona. Porque muitos casais chegam e falam assim, meu filho está com problema na escola, e a psicóloga disse que a gente é preocupado com a gente, então a gente vai chegar, e acho que a ficha cai. E eu falo, nossa, que bacana, que bom que vocês vieram para buscar essa ajuda, né? Já que a gente está falando de conflito, né? E eu estou vendo que tem bastante gente hoje nessa live. Bastante gente negativo discutir na frente dos filhos, né? Essa é outra pergunta que às vezes chega para mim. Eu sempre falo assim, nada é sempre nunca e para sempre, né? A gente eu não sou muito amiga de sempre, nunca e para sempre, né? Porque nada é sempre, nunca e para sempre. Porém, o discutir, como eu falei no começo, né? Que a gente a questão não é o discutir, é a frequência, a gravidade e o como vocês resolvem. Porque a criança fica assistindo aquela discussão, né, Carol? E ela vai modelando. Opa! Na hora que o meu pai diz não para minha mãe, o que ela faz? Ela grita, esperneia, ela soca a mesa? Então, socar a mesa é uma solução? Estou dando um exemplo aleatório, né? Ótimo. E aí, naturalmente, ela vai repetir isso. Assim como nós, se não buscarmos um mínimo de consciência, de olhar para a gente, estamos repetindo também as formas que a gente assistiu. Não é mesmo, Carol? Vou deixar você falar também, porque eu falo pra caramba. Perfeito. Eu acho que é o como, né? E nesse como, pensando até atendendo crianças, é como que vai colocar a criança também ali. Então, por exemplo, questões que às vezes eu trago muito para os pais em processo de orientação à família, né? Tentar evitar, por exemplo, tu tá fazendo igual o teu pai, olha só tua mãe, teu pai não presta mesmo. Então, tomar cuidado aonde que vai colocar a criança nessas discussões, porque às vezes a criança é colocada ali naquele meio, e ela é como se tivesse que escolher, eu tenho que escolher meu pai, eu tenho que escolher a minha mãe, o que eu faço aqui no meio disso tudo? Eu vou salvar o que eu faço? Eu vou me esconder? Eu vou gritar? O que eu vou fazer? Então, acho que os conflitos, pensando, eles podem ser saudáveis, mas como, né? Como trazer uma discussão? É gritando? É xingando? Como que é? Né? Então, é pensar nesse como. Não é fácil, né, gente? Aqui a gente não tá... Somos todos seres humanos, falhamos, erramos, acertamos, mas o convite é essa atualização, porque a criança é uma esponjinha, né? O que ela está ali escutando, ela está absorvendo e está aprendendo, né? E se não tomar cuidado, é o que ela fará também nas relações futuras, né? Com ela mesma, de autoestima, nas relações futuras amorosas, quando adulto, de trabalho. Então, é pensar nesse todo, né? Sem o lugar da culpa, mas nesse lugar do cuidado com todos. E como é bonito, né, Carol, que você falou, né? Eu poder mostrar para minha criança
porque eu sou humana. Isso. Eu digo assim, cara, se eu conseguir mostrar para o meu filho isso, eu me senti a ganhadora da loteria, porque eu tenho tentado. Porque, assim, agora sabe o que você me fez eu lembrar? Vou dar um exemplo hipotético, né? Não era de conflito, mas, assim, eu sempre tive uma TPM danada, a mulherada que está me ouvindo aí, né? Não sei quem tem, mas eu tinha. E eu lembro de uma vez que eu quebrei um anel, uma coisa, e eu comecei a chorar, e aquilo eu não queria mais sair. E aí ele olhou para mim, ele devia ter uns 13, 14 anos. Mãe, você está chorando por causa de um anel? E aí, assim, eu falei assim, me retirei, acalmei, voltei e falei, filho, eu vou te explicar uma coisa. Tem uma coisa chamada TPM, você vai entender depois. A mãe não está bem, mas realmente, me desculpa, eu vou lavar o rosto e a gente vai sair. Então, eu poder dizer para ele assim, desculpa, eu perdi a noção, ou desculpa, eu gritei, ou eu estou chateada com o papai. Né? Eu não quero falar agora, não tem nada a ver com você. Não é isso? Eu acho que isso é o que a gente... Olha só, como você falou, Carol, não é fácil para ninguém, porque na hora do sangue sobe. A gente está cansado, e, né, a gente que tem 2, 3 filhos, trabalhou o dia inteiro. E aí, assim, às vezes o clima está mais quente na casa. Mas poder chegar e dizer assim, opa, me passei, e o filho poder assistir, desculpa, vamos resolver de outro jeito, né? Um baita aprendizado. Um baita aprendizado que, de novo, a gente está falando para apontar para um lugar. E não vai ser fácil. Aí eu quero engatar num outro assunto, mas vou deixar a Carol falar, que é o tema do autocuidado. Eu achei bem pertinente, assim, né? Então, esse lugar que a gente está tanto reforçando não é o lugar da culpabilização, e sim o lugar da transformação. Vamos errar, vamos berrar, vamos gritar, vai acontecer, vai. Mas é o que fazer com isso, o que falar depois, seja pedir desculpas, seja... Filho, não tem a ver com você, a mamãe que está aqui cansada, o papai teve um dia puxado no trabalho. É como vai fazer algo com isso. É um exercício diário. Eu digo que amar é um exercício diário. Para a gente amar no casamento, amar os nossos filhos, não é só aquele amor inato que a gente sente, é essa construção diária de como aprender a se relacionar. E a gente não aprendeu a se relacionar. Né? Não nos ensinam isso. Agora nas escolas estão tendo algumas matérias sobre, mas isso é algo tudo muito recente, né? A gente é ensinado sendo jogado aí nesse mundão. Né? Eu adoro essa tua frase que eu falo, nossa, a gente faz curso, pós-graduação, doutorado, mestrado, mas não tem nada que ensine a gente a se relacionar. E eu acho uma pena, tá? Porque atendendo em consultório há quase 20 anos, eu falo, meu Deus, o básico as pessoas podiam ter umas aulinhas, porque eu acho que ajuda tanto. Porque aí vem esse tema, né, que eu falei que me veio aqui na cabeça, como que você falou que é desafiante, né, que amar não é fácil. E justamente porque não é fácil, é que a gente precisa ter ferramentas também para cuidar da gente. Né? E o quanto que a gente cai nessa cilada, que eu digo a cilada, a gente se relaciona, a gente se apaixona, a gente tem filho, tudo mexe com a gente e a gente não aprendeu o mínimo, o básico, que é cuidar da gente, do que a gente sente, do que a gente quer, como a gente vai expressar, como a gente vai sentir a ajuda. Esse básico ficou perdido lá atrás, né? Sim. E nesse autocuidado que eu percebo, é muito comum, mães, pais, que quando tem um filho, na fase inicial, natural, a simbiose, né? O bebê depende totalmente desses pais, então é natural que por um tempo tem uma abdicação um pouco de si, do casal, para aquele bebê, mas tem que tomar cuidado isso a longo prazo. Então, eu vejo muitos pais, muitos homens, muitas mulheres que acabam vivendo para sempre essa vida exclusiva de mãe, de pai,
né? E é importante que a pessoa possa ir voltando também para outros papéis, seja de marido, seja de esposa, seja de trabalho, e seja principalmente consigo, né? Porque eu vejo que, às vezes, isso é feito por amor, né? Eu amo muito meu filho, eu quero dar tudo para ele, eu quero fazer tudo por ele, mas eu digo que amar é um exercício, não é só esse amor instintivo, muitas vezes. Então, amar... É verbo, né? Isso. Amar é verbo. Então, amar é entender que, às vezes, eu preciso dar um passinho para trás em relação aos cuidados com meu filho, por exemplo, e entender que, opa, agora eu preciso me cuidar também um pouquinho. Eu preciso cuidar do meu casamento também um pouquinho. Isso eu não estou sendo negligente com meu filho. Pelo contrário, eu estou fazendo isso também por amor a ele. Então, eu percebo que isso acontece bastante nessa dinâmica familiar, esse esquecimento de si ou do casal em detrimento do filho por amor, que é natural, mas a gente precisa depois ir ressignificando um pouquinho tudo isso. E olha só, pegando um gancho, né? Quando eu estou numa relação e eu cuido de mim, cuido dessa relação, olha o que meu filho está assistindo, ó, né? Que o modelo de alguém que cuida do que ama, e é um espaço separado, porque aí você falou, os pais se pedem ajuda, mas assim, existe os pais do filho, né? Existe a relação dos pais do filho parental, mas existe esse casal que veio antes, esse casal que é a estrutura, que é a raiz, né, da árvore, e que precisam estar se cuidando, porque se eles não se nutrem, se eles não adubam essa relação, eles não têm como nutrir os frutos. Eles não têm como cuidar desses frutos. E, então, quanto que é importante, né? Porque, eu acho que a gente está trazendo aqui, que a gente traz muito para os pais aí, que é... Cuidem um pouco de vocês também, olhem para vocês, porque isso é tão importante no sistema, né, nesta família. E se vocês não cuidarem, vocês não vão conseguir cuidar desse filho. Né? Eu digo que é algo que todo mundo Eu digo que é algo que todo mundo precisa. O bebê precisa, o adulto precisa, o casal precisa. Todos nós precisamos de conexão emocional. Eu até, há pouco tempo, eu falei um pouco isso também numa postagem minha, que todos nós precisamos de conexão emocional. Só que, às vezes, por medo de perder essa conexão emocional, por exemplo, num casamento, a gente tende... Aí era 2 polos. Ou o polo da culpabilização, da briga, da discussão, então eu brigo, eu culpo, eu discuto para mostrar que algo não está bom. E o outro, muitas vezes, tende a ir para o polo da negação, do se esquivar. Então, opa, se um está aqui brigando, eu vou ficar aqui bem quieto, bem quieta, para não aumentar a situação. E vai virando esse ciclo sem fim, enquanto um culpa, briga, o outro se esquiva. E assim, essa dinâmica vai virando uma roda sem fim. E a criança vai entrando junto, o filho vai entrando dentro dessa roda. Então, o convite é: não existe em discussões quem ganha e quem perde, porque todos perdem. Todos perdem. Então, numa discussão, geralmente a pessoa quer mostrar que está certa. Não, eu estou certa, você que está errado. Mas não tem, todos perdem. A esposa perde, o marido perde, o filho perde, todos perdem. Então, o convite é não buscar quem que está certo, quem que está errado. Porque, muitas vezes, os dois estão certos. Os dois estão errados. Porque cada um tem sua corresponsabilidade no processo. É difícil quem está 100% certo e o outro está 100% errado. Cada um tem sua corresponsabilidade. Então, é enxergar qual que é a minha corresponsabilidade nessas discussões. Qual é a corresponsabilidade do meu parceiro, da minha parceira? O que a gente precisa? O que está por detrás dessas discussões? O que a gente precisa? Como que a gente pode, ao invés de ficar nessas discussões sem fim,
conversar, dialogar. As discussões é igual a febre, né? É um sintoma. Muitas constantes, os conflitos. E eu sempre comunico muito isso. Não precisa deixar chegar no insustentável, que isso é do ser humano, né? A gente deixa a água bater na bunda. Na hora que eu estou, então, assim, eu digo nem na bunda, tá aqui na cabeça. Quando eu estou morrendo afogada, eu resolvo nadar. E, assim, não estou querendo dizer que não tem dor, que não é difícil. Mas eu acho que todo o nosso convite, né, Carol, meu Deus, não vamos naturalizar o conflito, mas se a briga está muito constante, se o conflito está insustentável, né, se está afetando a criança, porque está afetando, né, bora se mexer e olhar para isso, buscar ajuda, tentar entender, né, o que não estamos conseguindo comunicar, por quê, o que eu não estou conseguindo lidar com essas diferenças, porque, de uma certa forma, é isso também, né? Então, as diferenças de olhares, diferenças de visões, que o filho também traz muito, né? Eu falo isso até dentro do curso que eu tenho, que ele é metade pai, metade do pai, metade da mãe dele, dos dois. E aí a gente quer que ele seja só do nosso jeito, com as nossas características, não tem como, você tinha que ter feito um filho sozinho. Mas acho que não inventaram, né? Na genética não tem como. Eu acho que é perfeita a coisa do DNA. É metade um, metade outro. E aí a gente não quer lidar com essa diferença. Sabe, tem uma piada que eu falo, o Marisa está me assistindo aí, ele fala, que a gente, as pessoas falam assim, ai, fulano tem um bom gosto. Você sabe quando é que as pessoas têm bom gosto? Quando é igual ao nosso. A gente olha e fala assim, fulano tem um bom gosto, porque a gente aprecia o igual. Eu quero ver, acolher e lidar e poder aprender com essa diferença, né? Agora que tu trouxe essa questão da diferença, é uma das questões que mais aparece para mim no consultório atendendo família, criança. Que muitas vezes cada um está no seu ponto de vista. Não, para mim isso é melhor para o meu filho, ele está fazendo errado, e ficam nessa discussão de quem que está certo, às vezes na educação, por exemplo, do filho. Então, quero trazer aqui um exemplo para elucidar, tomando todo o cuidado com sigilo, então eu vou mudar aqui alguma coisinha ou outra para garantir. Mas vamos imaginar uma mulher que sempre faz os deveres com o filho e nunca deixa o marido fazer porque ela faz melhor, né? Não, mas é porque ele é atrapalhado, ele não sabe fazer direito os deveres, deixa que eu faço. E acaba que essa pessoa vai fazendo com o filho as atividades porque ela faz melhor. Pode ser até que ela faça melhor mesmo, mas talvez está tirando a oportunidade dessa criança ter um momento ali com o pai. Né? Então, o que é melhor? Né? O que é melhor? É a palavra que é falar. Né? O que é melhor? Então, às vezes, a gente fica nessas discussões, o que é melhor, o que é certo, o que é errado, mas que nem você trouxe, né, é entender essas diferenças quanto casal. Cada casal, o esposo ou a esposa, tiveram sua história, seus valores, suas famílias, seu passado. Não tem como ser igual. Em algum momento o conflito vai aparecer. Em algum momento a diferença vai aparecer. Em algum momento eu vou querer, não, eu quero que você faça assim com o nosso filho, eu quero que você faça assim com a nossa filha. É inevitável, mas é o como fazer a partir desse conflito que vai surgindo. Não virar uma guerra, e sim virar uma construção a partir dessas diferenças. A gente vai ter que começar a fechar, hein, Carol, que já... Como é que é? Meu reloginho aqui já deu o sinal de 45 minutos quase já. Senão, a live vira um episódio de 2 horas. Mas a gente com certeza vai fazer outras. Mas a gente, assim, vou começar a fechar aqui, né? Todo mundo está aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, ou quiser comentar, ou também quiser algum tema que a gente possa aprofundar numa segunda live, super bem-vindo, tá? Pode colocar aí que a gente
A gente está de olho, a gente quer trazer esse tema, né? A gente tem tentado, né? A Carol, do jeito dela, eu trazer os conhecimentos e as ferramentas da psicologia para outros lugares além do consultório, né? Porque a gente sabe da importância disso, então vocês podem colocar aí se quiserem, se alguém quiser. Também, se não quiser colocar aqui, depois eu quero muito que a minha família tenha uma realização para todos nós. Sim, porque a família ela tem um peso grande, ela tem um lugar muito importante na vida de todos nós, e muitas vezes as pessoas não têm acesso. Então, a gente está tentando trazer isso, né? E como assim, quase um resumo de algumas coisas que a gente falou hoje, se eu posso fazer um resumo, mas assim, né? Desse lugar do conflito, de que sim afeta, né? De que sim conflitos vão acontecer, mas que existem formas de lidar com isso mais saudáveis, mais maduras, e que cada um tem que buscar como vai amadurecer o seu fruto, né? O que você tem a aprender nessa jornada aí, né? Porque já lembrei de depressão que já ia dar um pano para a mãe, porque assim, você vai ter que resolver esse conflito com esse seu parceiro, casado ou não casado, porque ele é o pai e você é a mãe desse ser. Vocês vão ter que lidar com muitas coisas ainda nessa vida. Família, estrutura, e é o que importa. Sim. E para isso, o casal precisa se cuidar, precisa trazer essa... Eu gosto da palavra consciência, né, Carol? Ver que necessidade esse tema aí está tendo. Né? Como vocês podem acolher essas diferenças, afinal, vocês que se escolheram, né? Vocês se escolheram, vocês tiveram um filho, e convidar vocês para deixar essa reflexão aqui, né, Carol? Não é a ausência de conflito que estabiliza as relações, essa é uma frase do Dalai Lama, mas sim a capacidade de lidar com o conflito por meio de diálogo e compreensão mútua. Então, tudo é a forma como vocês decidem ou vão atrás de ferramentas para lidar, porque não é consigo, porque não é fácil, tá? Não. A gente reafirma isso, né, Carol? Sim. Ser pai, ser mãe, estar casado, não é fácil. Sua voz falou, sua voz sumiu. Não. E aí, assim, a gente vai fechando. Eu agradeço muito a Carol ter aceitado o meu convite. Nós que nos escolhemos, sim. Com certeza. Ninguém está junto a uma casa. E como lidar com essa escolha, né? Fica aqui esse convite, né? Como fazer dessa escolha o mais fértil possível e afetando o menos possível, né? O seu filho e essa conjuntura familiar, como tu trouxe, né, Oma? Não é um exercício fácil, é um exercício diário, então que possam buscar ferramentas para isso. E que bom que existem diversas ferramentas para isso. Quero te agradecer, Oma. Tentei aqui não ficar muito no psicologizeis, mas é difícil, ainda mais que dou aula, enfim, então às vezes eu vou para um público mais da psicologia. Tentei para que seja um lugar que acesse todos, né? Porque eu digo que às vezes eu falo, a terapia é a terapia do óbvio. A gente vai precisar falar o óbvio várias vezes, porque racionalmente a gente já sabe tudo. A gente já sabe tudo o que precisa fazer, mas como acessar esse óbvio? Né? Então, por isso que a gente precisa falar, escutar, assimilar, conscientizar, escutar lives, ler livro, fazer terapia, fazer mentoria, procurar diversas ajudas para ir internalizando aquilo que racionalmente a gente já sabe, mas precisa de um processo de assimilação. Então, te agradeço muitíssimo, Oma, agradeço muitíssimo quem está aqui. Desculpa ter travado, eu já troquei de internet para melhorar, mas mesmo assim travou. Travou bastante, Carol. Desculpas por isso, espero que tenham pelo menos conseguido aí entender um pouquinho da mensagem que a gente quis passar para vocês. Obrigada por tudo. A live vai ficar salva, como foi convidado no meu perfil, fica salva no meu perfil. 48 horas ela vai estar ali disponível, e depois a gente acaba arquivando, né? Porque senão fica muita coisa ali, mas se não conseguiu assistir desde o início, tudo, já vou salvar, já vai ficar ali no perfil, tá, Carol?
Maravilha. Obrigada. Uma boa noite, uma boa semana para todos vocês. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Oi, Oma. Não sei se eu saio daqui também.